A passagem de hoje é Marcos 13, versículos 1 a 8. Vamos ler juntos. E, saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E, assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer. Mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. Isso será o princípio de dores. Amém. Ao iniciarmos a palavra de hoje, Jesus sai novamente do templo. Conforme a palavra que ouvimos ontem, com a presença de Jesus, o Filho de Deus, a presença de Deus foi restaurada no Templo de Jerusalém. No entanto, quando Jesus saiu do templo, o Templo de Jerusalém tornou-se nada mais que um edifício de tijolos, sem a presença de Deus. Naquela época, o Templo de Jerusalém estava repleto de atos religiosos, que, em vez de aproximar as pessoas de Deus, as distanciavam dele. Mas a única pessoa que conseguia ver essa verdade espiritual era Jesus. E com razão, pois o Templo de Jerusalém da época de Jesus era um edifício imensamente grande e suntuoso, mesmo para os padrões modernos. Construído sobre uma enorme plataforma de mais de 300 metros de largura e 500 metros de comprimento, o Templo de Jerusalém tinha cerca de 45 metros de altura. Era quase impossível encontrar um edifício desse tamanho na sociedade antiga. Era tão esplêndido e belo que havia um provérbio entre os rabinos de Israel daquela época que dizia: Quem não viu o templo de Herodes, jamais viu um belo edifício em sua vida. Por isso, mesmo que Jesus tivesse virado o templo de Jerusalém alguns dias antes, expulsando os mercadores e criticando-os claramente ao dizer: Esta casa deveria ser uma casa de oração para todas as nações, mas vocês a transformaram num covil de ladrões. Os discípulos de Jesus, no versículo 1 de hoje, inebriados pelo esplendor do templo, perguntam a Jesus: Mestre, não é impressionante a magnificência e a majestade do templo? O que Jesus lhes diz em resposta? Vamos ler juntos o versículo 2. Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Amém. Os discípulos estavam olhando para o suntuoso edifício do templo, mas Jesus estava vendo o juízo de Deus que estava além dele. Aqui vemos uma verdade importante. O que vemos diante dos nossos olhos agora não é tudo. Como cristãos, devemos ser capazes de ter a perspectiva de Jesus. Ver com a perspectiva de Jesus é perceber a verdade espiritual que está além do que se vê, do ponto de vista de Deus. Mais especificamente, não devemos ver apenas os fenômenos diante de nós, mas devemos ser capazes de pensar: como Deus vê este fenômeno? Como Deus vê esta situação? Como Deus vê esta situação, esta realidade? Para Jesus, o templo esplêndido e magnífico era um objeto de juízo. Da mesma forma, embora digamos que vivemos na era mais rica e abundante da história, devemos ser capazes de pensar em como Deus vê esta era. E, estreitando ainda mais o escopo, devemos ser capazes de ver como Deus está vendo a minha vida agora. Como está a minha vida aos olhos de Deus? Embora externamente possamos parecer esplêndidos e bem equipados como o templo, devemos ser capazes de refletir honestamente sobre o quanto nosso coração e nossa vida são agradáveis ao coração de Deus. O quanto estamos próximos de Jesus. Porque Jesus vê tudo em mim, além do que é visível. Ao ver um templo tão suntuoso,
Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, que tudo seria destruído. Então os discípulos devem ter ficado perplexos e surpresos. Por isso, quando foram ao Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Jesus, quando essas coisas acontecerão? Essa pergunta não se refere apenas a quando o edifício do templo será destruído. Pois para os judeus daquela época, a destruição do templo estava ligada ao fim da história. Portanto, Jesus não apenas lhes diz quando o templo de Jerusalém será destruído, mas também lhes fala sobre o que acontecerá no fim da história. É por isso que Marcos 13 é a palavra de Deus para os cristãos de todas as épocas. No entanto, o que devemos notar é que, embora Jesus fale sobre o fim da história, e o fim seja claramente uma história sobre o futuro, a ênfase de Jesus não está no futuro, mas no nosso presente. Vamos ler juntos os versículos 4 e 5. Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane. Amém. Os discípulos perguntaram a Jesus sobre os sinais do fim. Eles queriam prever o futuro. Mas Jesus, aos discípulos que queriam saber o futuro, diz: Tenham cuidado para não serem enganados por ninguém. E continuamente volta o olhar dos discípulos para o presente. Ele está dizendo que, em qualquer situação, o importante é que vocês vivam em obediência pela fé, sem se deixarem abalar pelas situações ou ambientes em rápida mudança. Em seguida, Jesus também fala sobre as ameaças que os discípulos enfrentarão quando o fim se aproximar. Vamos ler juntos o versículo 6. Muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Amém. O que é surpreendente aqui também é que, ao falar sobre as ameaças que os discípulos enfrentarão no fim, Jesus fala primeiro das ameaças internas, e não das externas. E de fato, é assim. O inimigo mais letal é o inimigo interno. Nesta passagem, Jesus diz que muitos usarão o nome de Jesus para cometer fraudes espirituais. Dizer, eu sou o Cristo, significa dizer, eu sou Jesus, eu sou Deus, eu sou o Espírito Santo. Isso nos faz lembrar do documentário da Netflix, Em Nome de Deus, Uma Santa Traição, que chocou nossa sociedade há alguns anos. No entanto, enganar as pessoas pode ser óbvio, como esses líderes de seitas, mas também pode ser sutil. Devemos ter mais cuidado com o último. Encontramos com frequência, até mesmo no YouTube, falsos evangelhos que falam o nome de Jesus, mas nos afastam do caminho estreito do evangelho, e falsos profetas que enganam as pessoas por meio de milagres ou experiências, sem a verdadeira mensagem do evangelho e o poder da piedade. Nós, cristãos, devemos estar sempre vigilantes contra tais enganos, e devemos sempre lembrar e gravar em nossos corações que o objeto de nossa fé e lealdade não é nenhuma pessoa, mas que somente Jesus Cristo é o único objeto de nossa fé e lealdade. Por fim, Jesus também nos fala sobre qual atitude os cristãos devem ter quando o fim se aproximar e o mundo estiver em caos. Vamos ler juntos os versículos 7 e 8. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. Isso será o princípio de dores. Amém. Quando vemos as guerras que estão acontecendo no Oriente Médio hoje em dia, esta palavra ressoa muito. Apesar disso, não devemos especular precipitadamente sobre o tempo do fim, como Jesus disse no versículo 7. Mas ainda não será o fim. Porque Jesus diz claramente: assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Em Atos 1, Jesus, ao ascender, disse claramente aos discípulos que perguntaram sobre os últimos tempos: não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. E, em vez disso, ele lhes deu a missão:
mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra, vivendo o hoje, no lugar de suas vidas. A ênfase de Jesus está sempre no presente, não no futuro. Da mesma forma, quando o mundo é abalado por guerras, fomes e problemas como hoje em dia, devemos certamente lembrar as palavras de Jesus sobre o fim. Pois, embora não saibamos quando, o Senhor certamente voltará, e o fim certamente virá. Mas, no versículo 7, Jesus nos disse: não vos perturbeis. Devemos sempre lembrar onde está a ênfase do Senhor. O Senhor nos diz para não termos medo, para não sermos enganados. Em outras palavras, Ele nos diz para não nos deixarmos levar pelas situações ou ambientes em rápida mudança, mas para olharmos com fé para Deus, que governa todas as coisas, que controla tudo, e nos esforçarmos para viver de forma constante, fiel e santa. Amados irmãos, no versículo 8 de hoje, Jesus fala de guerras, terremotos e fomes, e no final diz: isso será o princípio de dores. No entanto, a palavra dores aqui, a palavra grega odin, não é um simples desastre. O significado dessa palavra é a expressão usada para descrever as dores do parto que uma mulher sente antes de dar à luz um bebê. Portanto, mesmo que este mundo seja abalado por guerras e fomes, Jesus está dizendo que não é um sofrimento sem sentido, mas um sofrimento que cria vida. Mais especificamente, ele nos diz para lembrarmos que é um processo em direção à nova criação, que é a conclusão da história da salvação de Deus. Por isso, nós cristãos que conhecemos esta história da salvação de Deus, que será completada com a volta de Jesus em um novo céu e uma nova terra, em uma nova criação, podemos viver pela fé, olhando para Deus com esperança. Não importa o quanto o mundo trema. Amados irmãos, lembrando a palavra de hoje, que todos nós possamos viver o dia de hoje, primeiramente, refletindo honestamente sobre como está a minha vida, da perspectiva de Deus, e vivendo como pessoas que são agradáveis ao coração de Deus, ao coração de Jesus. Eu os abençoo em nome do Senhor. E, não importa o quanto o mundo trema, que não sejamos abalados por isso, mas que possamos nos lembrar que esta história e a minha vida estão nas mãos de Deus, que governa todas as coisas e avança em direção à história da salvação da nova criação. Que todos os nossos amados irmãos vivam o dia de hoje como pessoas de fé, firmes e fiéis. Eu os abençoo em nome do Senhor.